Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Conheça o programa de recompensas. Link no comentário fixado. Você percebeu como nos últimos dias a Igreja Católica está em voga na mídia e surgiu especialistas de todos os lados dizendo o que é bom e o que não é para a Igreja? Pois é, meus caros, isso não é por acaso, é por conta do Sínodo da Amazônia e com uma grande, imensa, gigante influência da teologia da libertação. Mas, para entender isso, você sabe quais são as origens da teologia da libertação? Esse é justamente o tema do vídeo de hoje. Olá meu caro, olá minha cara, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paulo Henrique Araújo e mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês. Se você ainda não me segue nas redes sociais, os endereços estão aparecendo aqui. E se você não é inscrito do canal, inscreva-se, é rápido, fácil, prático e você não gasta nada. E como vocês podem ver, eu tenho novidades aqui no meu cenário, aqui um busto de Dom Pedro II, que foi aqui me enviado pelo pessoal do Vista Monarquia. E além do busto, eles também disponibilizaram um grande cupom de desconto para vocês aqui que acompanham o canal. O desconto está aparecendo aqui, que é o PH Desconto 10. Você vai ter um desconto especial de 10% na compra, não só desse busto, como de qualquer produto da loja. Acesse aí o site do pessoal que está aparecendo aqui, vale muito a pena e estou deixando também o link no comentário fixado. Bom, meus amigos, mas sem mais delongas, nós temos aí o Sínodo da Amazônia acontecendo e aqui já de antemão eu deixo a recomendação para você que não está acompanhando o trabalho do Bernardo Kister lá de Roma, o faça. É de extrema importância você também ter uma visão dos fatos de quem não concorda ou não coaduna com a totalidade do que está sendo feito dentro da Santa Igreja com esse Sínodo da Amazônia. Então, recomendo aqui o canal, as redes sociais do Bernardo, principalmente o Instagram aí e o Twitter dele, onde ele tem colocado bastante informações durante o dia. Bom, pessoal, e falando do meu amigo Bernardo, eu gravei recentemente com ele um podcast falando, entre outras coisas, do Sínodo da Amazônia e principalmente da teologia da libertação. E durante essa gravação, o Bernardo ele deu uma verdadeira aula sobre a teologia da libertação e suas origens, principalmente. Então, eu acho que, de acordo com o que tem acontecido nos últimos dias, de como a mídia vem bombardeando e camuflando a teologia da libertação dentro desse Sínodo da Amazônia com uma preocupação linda e bonita com o meio ambiente, eu vou deixar aqui para vocês entenderem de maneira bem clara esse trecho do nosso programa. Para você que ainda não conhece o Pod Conserva, eu deixo aqui o link na descrição ou no comentário fixado deste vídeo. Ele já está disponível aí nos principais agregadores de podcasts como Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Podcast, entre outros. Bom, meus amigos, então eu espero que vocês tenham agora uma excelente aula com meu amigo Bernardo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Mas uma coisa que eu gostaria que você explicasse é como que surgiu de fato a teologia da libertação. Existe, inclusive, uma linha de estudos que diz que ela surgiu já com uma mão da KGB, ou ela foi proveniente de dentro da KGB, ali no final dos anos 60, virada dos anos 70, num congresso que teve na Colômbia. Isso é descrito no livro Desinformação. Isso é realmente um fato? O que você pode dizer para nós sobre isso, Bernardo? Sobre esse grande emaranhado que é a teologia da libertação, novamente aí está sendo usada, está sendo utilizada para chegar novamente nesse ponto crucial, né, que é a religião hoje no Brasil. Olha, Pedro, é uma confusão demoníaca. O Weber, e o professor Olavo cita muito isso, o Weber está certo, né? Que a história é a somatória das ações humanas impremeditadas, né? Ou seja, que você, em parte é verdade, em parte não. Ou seja, você tem um conjunto de grupos e etc. se movimentando que, até onde eu sei, não são todos combinados, né? Não é uma espécie de conspiração universal. Mas, por outro lado, você vê sinais de que a coisa foi premeditada. Eu sou contra, por razões históricas bem fundamentadas, dessa ideia de que do testemunho do Pachepa, né, de que a teologia da libertação nasceu na KGB. Isso aí eu acho que vamos dizer assim, está querendo valorizar demais, né, assim, o papel da KGB nessa história. Quando o Pachepa, que foi o
tenente-general do Serviço Secreto da Romênia, né? Ele fala que a ideia surgiu em 1968 da cabeça do Nikita Khrushchev, que foi o sucessor de Stalin, né? E ele, vendo que não conseguia chegar na América Latina além de Cuba, por meio da Revolução Armada, percebeu que a barreira era a igreja e que, portanto, tinha de criar mais um movimento de libertação, só que desta vez na igreja, a partir da teologia, etc. Só que quando a gente olha para a história, por exemplo, você vê que já nos anos de 1965, você já tinha, no final do Concílio Vaticano II, não por consequência deste, mas você tinha um grupo de bispos rebeldes, aproximadamente 500 bispos rebeldes, que no dia 16 de dezembro ou novembro, não vou me lembrar agora, antes da última sessão do Concílio Vaticano II, 500 bispos liderados por Dom Helder Câmara, que era o arcebispo vermelho aqui no Brasil, de Olinda e Recife, ele conclama esses bispos a fazer uma missa nas catacumbas de Santa Domitila, fora dos muros de Roma, debaixo da terra, nas catacumbas que os cristãos se escondiam para fugir da perseguição do Estado do Império Romano, para fazer uma missa. E ali, antes da missa, eles se despojaram das suas vestes, né, de bispos e cardeais, para simbolizar a sua adesão, né, a essa teologia dos pobres. Então eles celebram aquela missa e firmam um pacto, né? E era um pacto que ficou conhecido como Pacto das Catacumbas, porque era o lugar onde eles estavam. E nesse pacto que foi firmado, era a seguinte ideia: nós vamos dar a nossa interpretação do Concílio Vaticano II para o mundo, nas nossas dioceses, e onde nós pudermos, né, pelo mundo inteiro, vamos difundir isso aqui, porque é assim que nós vamos interpretar o concílio, é esse viés que nós vamos dar. E aí eles adotam como símbolo da aliança para esse pacto aquele famoso anel de Tucum no anelar esquerdo, geralmente é usado, né, que é aquele anel de coco escuro, que simboliza o pacto da libertação, né? Ou seja, isso 3 anos antes da alegação do Patipa acontecer. E eles já vinham, desde muito tempo, tendo vamos dizer, esse intento de fazer uma teologia católica, uma síntese da teologia católica com o marxismo, né? Isso vem muito antes. A gente via que já nos anos 40, por exemplo, você tinha um padre francês, um padre belga, Joseph Lebré, que veio muito ao Brasil, né? Foi muito influente na juventude universitária católica, muito influente nos jovens católicos, inclusive foi o mentor pessoal do Plínio de Arruda Sampaio, que fundou o PT, depois o PSOL, até concorreu à presidência em 2010. O mestre dele era o Padre Lebré. E o Padre Lebré, que o Corsão, naquele livro O Século do Nada, desce o porrete do Padre Lebré, ele já nos anos 40 vinha visitar o Brasil, em 47 especificamente, veio visitar o Brasil para inocular uma ideia que ele tinha criado lá no convento de La Tourette, na França, com a ideia de que era possível você encontrar uma via média entre o coletivismo soviético e o individualismo, o capitalismo americano. Só que, na verdade, aquilo era assim, ele passava a mão, passava o pano no comunismo e fazia uma crítica acirrada ao capitalismo, ou seja, a economia livre do mercado. Então, e isso, vamos dizer assim, desimunizou a sociedade daquelas pessoas e a resistência a elas ao comunismo. Daí o Padre Lebré foi um, o Jacques Maritain foi outro, o Emmanuel Mounier foi outro, Teilhard de Chardin, Karl Rahner e tantos outros, de sua maioria jesuíta e dominicanos, que foram já criando essa ideia de que era preciso fazer uma sociedade nova, melhor, do amor e da justiça, e, obviamente, isso aí deveria ser feito mediante a concentração de poder num grupo. Essa é a ideia de mentalidade revolucionária do Olavo. Esse negócio data desde o comecinho do século XX na igreja. Essas ideias desses que nós chamamos de progressistas. E que nós já vemos sinais disso acontecendo dentro do clero desde logo depois da Revolução Francesa. Padre Boucher, Padre acho que é Noblat, uma coisa assim. Então, não foi criado pela KGB. O que eu acho que a KGB fez foi, vamos dizer, jogar gasolina numa fogueira que já existia. Entendeu? Aí você tem que olhar por outro lado que sim, o serviço soviético, e isso desde a época de Stalin, já tinha muitos agentes infiltrados dentro da igreja desde os anos 30, né? Então, obviamente que muitos desses, ou alguns desses, foram se tornando padres, alguns deles bispos e outros poucos cardeais. Então você tinha essa gente influenciando de algum modo na dinâmica vaticana, né?
Agora, quanto disso, de fato, redundou na formação da teologia da libertação, nós não sabemos. O fato é que tinha, sim, agentes russos nessa história. O KGB sempre se interessou muito por essa história na América Latina, até que em 73 teve um soviético, o Yusif Grigorievich, que escreveu um livro que não está traduzido, chamado Igreja Rebelde na América Latina, que em 73, bem no comecinho da história oficial, né, da teologia da libertação, ele já analisava as questões aqui no Brasil, da Conferência Episcopal Latino-Americana e tal. Então, assim, a teologia da libertação surge de uma série de acumulação de movimentos, dos padres progressistas, do movimento dos padres operários. Você tem o movimento dos intelectuais franceses, intelectuais belgas. Alguma influência, sim, você tem do existencialismo cristão protestante, né, do tipo do Feuerbach ou do Bultmann, Moltmann, e do Paul Tillich, que é muito amado por esse povo, né? Alguma influência você tem também de teólogos protestantes não existencialistas, como o pastor Richard Shaw, que nos anos de 1952 já tinha publicado um livro chamado Cristianismo e Revolução Social, onde ele propunha que a solução para o mundo era os cristãos se juntarem ao movimento comunista revolucionário, né? O próprio Karl Rahner, que é tido como, né, muitos, talvez o maior teólogo católico, que era, nem se compara a São Tomás de Aquino, mas por muitos foi tido como um dos maiores teólogos católicos da história, ele tinha um livro chamado Teologia dos Pobres. Ele elogiava, depois que cresceu a Teologia da Libertação, ele elogiava muito Gustavo Gutierrez, o pai da Teologia da Libertação. E Karl Rahner, nos anos 55, criou uma instituição com outros teólogos católicos, em 55, veja só, 10 anos antes do final do concílio, ele criou uma instituição chamada Internationale Paulusgesellschaft para misturar a teologia católica com marxismo, né? E depois esse grupo pequeno de intelectuais começou a influenciar em vários setores. O que eu quero dizer para vocês com todos esses dados e nomes e datas e complicações? Que a história da teologia da libertação não pode ser observada de modo simplista. Ela, como todo evento histórico, ela é um acumulado de forças, grupos e pressões, uns impremeditados, outros premeditados, que vão confluindo e se acomodando conforme a coisa vai acontecendo. Então não dá para ser simplista e dizer assim, foi a KGB, ou foi só o Concílio Vaticano II, não, foi só o fulano de tal. Aí tem que analisar o conjunto e tentar ser fiel aos fatos, né? Então, ela faz parte de um conjunto, mas o que eu diria principalmente é o seguinte, ela faz parte desse movimento progressista, que depois tornou-se comunista, dentro da igreja, que foi se acumulando dentro dos seminários, dos conventos, né, e depois nos altos postos da hierarquia, culminando na frouxidão que o Concílio Vaticano II teve em relação ao comunismo, que não o condenou, e depois, obviamente, ali, eu acho que um pouco daquilo do Patipa faz sentido, né, que a Conferência Episcopal da América Latina, dos bispos da América Latina, né, em Medellín, na Colômbia, em 68, fez a opção pelos pobres, né, aquele evento, segundo o Patipa, foi em parte organizado pela KGB, e aí, a partir dali, a KGB jogou gasolina na história, e o Gustavo Gutierrez publicou seus primeiros livros, e etc., e a coisa foi, vamos dizer, internacionalizada, né? E a KGB talvez tenha usado um pouco da sua tecnologia política para fazer isso chegar em vários lugares do mundo, né? É muito complicada e por isso que eu estou produzindo um filme justamente para explicar essa história do modo lógico, né, da melhor forma possível, para não ficar desentendimento e as pessoas entenderem da onde veio o míssil que as atingiu.